gostaria e oro que essa mensagem de hoje ajude você a organizar a sua vida, a sua agenda, para acompanhar e para desfrutar os cultos do mês de março. Amém? Bom dia, família missionária. Domingo passado, nós tivemos aqui o nosso café e formatura. E foi algo lindo. Celebrar os relacionamentos em nossos pequenos grupos. E também indicar de modo prático o caminho para o crescimento espiritual, para os nossos familiares, para os nossos amigos. E foi muito bom rever amigos, né? Aqui, no domingo passado, nós tivemos o nosso recorde de participação no culto, 97 pessoas. Que bênção, né? Ó, já sabemos a receita. Faz um cafezão bom, que o povo venha desfrutar. Cadê o café que estava aqui? Nós não queremos ser uma igreja apenas do evento, do programa e da festa. Mas a festa é bom também, né, gente? Teve gente perguntando, quando vai ser o churrasco, pastor? Falei, amém. E foi muito bom. Na semana, quando eu encontrei um convidado meu, ele me disse, Zé, obrigado pelo café de domingo. Falei, você gostou? Ele falou assim, eu gostei e eu me senti acolhido. Realmente me senti em casa. E o que ele falou mais? Eu vou me organizar para frequentar novamente os cultos. Por esse já valeu a pena, não? E eu só posso dizer que ele já está aqui hoje. Glória a Deus. Ah, que bênção. Deus pode usar os nossos dons de maneira significativa, que abençoe a igreja, abençoe a família, abençoe o mundo. Amém? E eu quero dar aqui os meus parabéns à nossa equipe de liderança. Nossa liderança planejou, organizou, mobilizou a igreja, né? E foi a igreja toda. Sabe por quê? Desses 97, mais ou menos 30, 32 eram convidados. Então, 60 e quase 70 pessoas eram membros. Então, a igreja quase inteira, se nós calculamos aí 75 pessoas que frequentam a aliança, nós tivemos aqui a igreja toda nesse domingo realmente especial. Então, em nome da diretoria, do presbitério, quero dizer muito obrigado, Glenice, nossa ministra trabalhou duro aí, a Bia, a Lena, a Alda, a Lê. Veja, irmãos, que eu só estou falando o nome de mulheres. Sabe o que significa isso? Cadê os homens dessa igreja? Mas graças a Deus pelas mulheres, né? E elas fizeram um trabalho muito especial. O pastor estava lá ajudando também, né? Então teve um homem envolvido diretamente e alguns indiretamente. Então nosso muito obrigado por colocar os seus dons para abençoar a igreja, abençoar os familiares e amigos. E que esse ano de 2026 seja um ano de muitas oportunidades para abençoar. Amém? Nós estamos calculando mais uns 4, 5, talvez, com esse, talvez 6, com esse que nós acabamos de fazer, eventos como aquele, que foi no
domingo passado. Ou seja, se você não pôde servir, você já pode pensar na Páscoa. Na Páscoa nós teremos uma programação em que nós queremos o envolvimento de todos vocês, de todos os dons, para que nós possamos preparar algo para nós, para o Senhor, mas também para os nossos amigos e familiares. Amém? Não senti firmeza, mas amém. Como pastor, eu digo, é muito gratificante, é muito lindo ver os nossos diversos dons servindo, operando juntos e apresentando a preciosa oportunidade que só a vida em Cristo e o Evangelho podem oferecer. Eu me senti realizado em ver os jovens ali, as mulheres aqui e nosso time todo servindo. Obrigado. Esse time da mídia também é uma bênção. Mas enfim, né, irmãos? Terminou o carnaval, março chegou. Chegou 2026. E chegando 2026, nós estamos encerrando já o primeiro trimestre. Pensar que no final do mês já passou o primeiro trimestre do ano. Nosso tema, Igreja Viva, passos práticos para a renovação comunitária, é o nosso tema que encerra, então, esse primeiro trimestre do ano, mas também abre a oportunidade dos novos pequenos grupos de relacionamento e crescimento na palavra de Deus, que nos diz, olha só o que a palavra diz, em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é o cabeça. Amém? Vamos ler esse tema, esse verso tema desse mês de março? Fique em pé aí, com muita disposição, solta sua voz. Dá para enxergar bem a tela, né? Vamos lá? Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é o cabeça. Amém. Podem sentar, Efésios 4:15. Cremos firmemente que a Igreja de Jesus Cristo é um organismo vivo e em crescimento. Amém? Desde o seu púlpito, os seus pequenos grupos, até a prática devocional cotidiana de cada discípulo de Cristo. É uma expressão desse corpo, desse organismo vivo que está em crescimento. E é neste relacionamento pessoal constante, na presença e na palavra de Deus, dentro do corpo vivo, que o Espírito Santo nos transforma, nos forma e nos molda o caráter, à semelhança do Mestre Jesus. Mais parecidos, mais semelhantes a Cristo, que é a cabeça. E Ele vai revelando a comunidade, o sentido do que é ser igreja,
ser família espiritual. No púlpito, nos pequenos grupos, mas também nos encontros devocionais. Por isso a nossa insistência que você nutra o seu tempo devocional, cotidiano com Deus. Portanto, irmãos, a palavra-chave do mês de março é, vamos ler juntos? Crescer. Crescer. O que podemos fazer para crescer à semelhança de Cristo, a nos tornarmos maduros? Para conhecer esses passos práticos para a renovação e o crescimento comunitário, nós iniciaremos o mês abordando já hoje, no primeiro dia, as disciplinas espirituais e a vida devocional. Hoje vamos trabalhar o tema da igreja como organismo vivo, pensando nessas disciplinas e no nosso tempo cotidiano, diário com Deus. Domingo que vem nós vamos falar sobre os meios de graça e a vida comunitária. No outro domingo nós vamos enfatizar os pequenos grupos. No quarto domingo nós vamos enfatizar a importância do culto, a pregação e a adoração na nossa formação. E no quinto domingo, porque temos quinto domingo em março, se Deus quiser, vamos explorar então a vida profunda e missionária. Especificamente olhando uma metáfora que Jesus nos apresenta. Então, prepare aí o seu mês de março. Não deixe de comparecer e de aproveitar ao máximo. E só lembrando que se eventualmente você tiver uma viagem, você tiver uma emergência e realmente você não puder estar aqui, você pode acessar o YouTube da igreja e você pode ouvir a mensagem, né? Mas é diferente. Esse ambiente de cenáculo que você desfrutou agora em adoração não vai estar lá no YouTube, não tem como captar no YouTube. Mas a mensagem a gente entende que vale para nós nos mantermos, digamos, nesse ambiente de crescimento. Vamos ao texto. Leiamos então o texto de Efésios, capítulo 4, versos 14 a 16. Para que não sejais mais como crianças, ou para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar mais uma vez. Senhor,
aqui está a sua palavra, viva e poderosa. Nós a lemos e nós afirmamos a nossa confiança nela e que ela penetre o mais íntimo do nosso ser e gere fruto para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. A carta aos Efésios remonta à igreja que iniciou lá em Éfeso, na cidade de Éfeso. Capítulo 19 de Atos conta a história. Esta foi uma cidade importante, porque em Éfeso o evangelho floresceu e o evangelho confrontou os poderes demoníacos da cidade. Se você abrir lá no capítulo 19 de Atos, você vai perceber a batalha espiritual por aquela cidade. E como Paulo, né, foi usado por Deus para estabelecer o evangelho ali. E depois de 2 anos, né, ali plantando a igreja, se estabeleceu essa comunidade em que Paulo foi o plantador, mas também João pastoreou, outros líderes passaram por Éfeso. A carta aos Efésios, escrita por Paulo, ela tem uma divisão, um esboço bastante simples. Do capítulo 1 até o capítulo 3, ela fala da nossa, ou da identidade do cristão. Ela é mais, a primeira parte é mais doutrinária e trata mais da questão da vida interior e da identidade em Cristo. A gente sintetiza esses primeiros 3 capítulos dizendo que Paulo registra o trabalho de Deus em nós, a sua igreja. Mas no capítulo 4 até o capítulo 6, Paulo enfatiza a missionalidade, o trabalho de Deus através de nós, a sua igreja. Então, a segunda parte, de onde sai o nosso texto, fala de obediência prática, fala de vida exterior que testemunha e fala do propósito que Deus tem para a sua igreja. Se a gente quiser resumir em 2 perguntas, capítulo 1 até o capítulo 3 revela quem ela é, quem é a igreja, ou quem somos nós. Quem é você? Leia capítulo 1, 2 e 3, você vai ter uma perspectiva de quem é você, à luz do que Cristo realizou, à luz do que o Evangelho faz. Mas no capítulo 4 a 6, mostra o que ela faz, ou o que a igreja se torna, está fazendo. Na prática, o que nós devemos, como cristãos, vivenciar, realizar. Em resumo, a carta de Paulo aos Efésios revela que o plano de Deus para cada cristão é que ele esteja em Cristo, o cabeça, ou a cabeça, e prossiga a sua jornada unido ao corpo de Cristo, a sua igreja. Se você é membro da Aliança Cristã e Missionária, você conhece a história
que Albert Benjamin Simpson, ele organizou uma frente missionária e organizou um grupo de cristãos. Esses cristãos oravam e contribuíam para que essa frente missionária pudesse avançar pregando o Evangelho. Mas ele juntou esses dois grupos, né, em um só, uma cooperação, uma parceria entre os cristãos e os missionários. E Simpson, ele acreditou que esta união da igreja, dos membros, com os membros enviados, pudesse fazer diferença. Mas a confiança dele estava ainda maior, ou remetia à sua teologia, que enfatizava a união do crente com o próprio Cristo, Ele mesmo. Você está unido a Cristo, Ele mesmo. E por isso, a sua vida vai frutificar. O plano de Deus é que cada cristão unido a Cristo prossiga a sua jornada, unida ao corpo de Cristo, fazendo diferença. União com Cristo significa necessariamente união com a família de Cristo. Essa equação de amar Deus e não gostar de pessoas não combina com a teologia bíblica. Em outras palavras, a minha identidade pessoal está ligada à minha identidade comunitária, como parte de um corpo, como parte de uma família, como parte de uma comunidade de discípulos. Portanto, a igreja diz respeito a quem Deus é e o que Ele realiza na história. A igreja, segundo Paulo, não é uma organização humana, mas um organismo vivo e em crescimento. E como nós precisamos hoje voltar a essa definição básica do que é a igreja. A igreja de Cristo é um organismo vivo e em crescimento. Você pode ler comigo ali? A igreja de Cristo é um organismo vivo e em crescimento. Amém? Nos versos que acabamos de ler, nós identificamos que esse organismo vivo em crescimento, a igreja, está plantada na verdade. Plantada na verdade. Ela se mantém firme diante do engano. Ela está firmada na verdade. Olha só o que o texto nos disse. Para que não sejamos como crianças. Né? E se você lembra do texto inicial que eu li, na versão NVT, faz um contraste, né? Em vez disso, né, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos. Versículo 15, né? E é o que nós vamos ver desse seguir a verdade em amor, porque há um contraste aqui muito claro entre o comportamento infantil
ingênuo que é levado de um lugar para o outro por qualquer história, qualquer ventinho de doutrina, por qualquer artimanha de pessoas, por qualquer conversa eloquente de youtuber, de filósofo, com a verdade que nos faz criar raízes e ter maturidade. A igreja de Jesus se mantém firme diante do engano, diante das conversas ilusórias, diante das fake news, porque ela está firmada na verdade e ela caminha para a maturidade. Richard Foster, filósofo cristão, autor de um best-seller chamado A Celebração das Disciplinas, ele diz assim: quando perdemos a esperança de obter transformações mediante as forças humanas, da vontade e da determinação, ficamos abertos a uma nova e maravilhosa percepção. Estar plantado na verdade é estar plantado na graça, que é obra de Deus. Estar plantado na verdade é estar plantado no Evangelho, que é obra de Deus dentro de nós, antes de qualquer coisa. Por isso, quando nós perdemos a esperança de obter transformações mediante as forças humanas, transformações mediante o nosso desejo, a nossa determinação, quando nós somos vencidos pelos nossos próprios esforços, é possível que fiquemos abertos à transformação que vem de Deus. Porque é essa graça, através das disciplinas espirituais, que abrem a porta para a transformação do coração. É a graça de Deus recebida por meio das disciplinas espirituais que abrem a porta para a transformação do coração. As disciplinas espirituais são os meios que recebemos, os meios para recebermos a graça. Elas permitem que apresentemos diante de Deus, que nos apresentemos diante de Deus, a fim de que Ele possa transformar. É por meio das disciplinas que nós recebemos os instrumentos que o Senhor utiliza para trabalhar em nós e nos firmar na verdade e na fé. Por isso, eu queria, ainda citando Richard Foster, ele diz assim: as disciplinas é como uma estrada, né? É a estrada da liberdade interior. As disciplinas espirituais é o caminho para a maturidade. E ele resume as disciplinas espirituais em 3 grupos. O primeiro grupo ele chama de disciplinas interiores, que tratam o nosso interior, a oração, o jejum, o estudo da Bíblia, a meditação. São disciplinas que cultivam a nossa vida interior. E ele fala de um segundo grupo de disciplinas exteriores, que tem a ver com a expressão externa, né?
do cristão, a simplicidade, a solitude ou o silêncio, né? A submissão e o serviço. E um terceiro grupo que são as disciplinas comunitárias, a confissão, o culto ou adoração, a direção espiritual, o que chamamos também de orientação, e a celebração, fazem parte dessas disciplinas comunitárias. Domingo passado nós praticamos a disciplina da celebração, não foi isso? Teve festa aqui? Teve comida? Então, precisamos das disciplinas todas, né? Percebam que na descrição do Richard Foster, ele fala, faz uma diferenciação entre as disciplinas pessoais e também que essas 8 primeiras, ou esses 4 grupos, ou esses 2 primeiros grupos de 4, e depois as disciplinas comunitárias. Agora, por si mesmas, as disciplinas, elas nada podem fazer. Por isso ele está dizendo que as disciplinas são um caminho. Então, por si mesmas, elas não podem fazer, mas podem nos conduzir ao ponto que algo maravilhoso é feito em nós pelo Senhor. Amém? Se você separar tempo para ler a Bíblia, se você separar tempo para estudar a Bíblia, se você orar, se você meditar, se você jejuar, isso por si só não vale nada. Mas prepara o seu coração para algo maravilhoso do céu acontecer em você. Aleluia! Se você cultivar a simplicidade, a solicitude, a submissão, o serviço, por si só, é só uma disciplina. Mas se você fizer isso, na dependência do Espírito Santo, as pessoas verão e virão a você. Por que você é calmo assim? Por que você reage assim? Ou por que você não reage de tal forma? Por que você está me servindo? Veja, as disciplinas apontam o rumo e se tornam o caminho. Imagine que você está indo numa trilha e à esquerda está a vida entregue ao pecado, aos frutos, às obras da carne, como lemos, entregue a si mesmo. Mas à direita estão os seus esforços, a sua determinação, a sua disciplina. As disciplinas espirituais não está nem à esquerda, nem à direita. Está no convite a permanecer, a não nos inclinarmos nem para a direita legalista, de confiar em nós mesmos, nem para a esquerda permissiva, de nos abandonarmos no pecado, mas está em permanecer em frente, na trilha. Isso, em si, não vai produzir mudança, mas vai nos posicionar no lugar onde a mudança acontece. Aleluia! Ir na igreja
no culto, na adoração, por si só, não vale nada. Mas pode nos colocar no lugar onde Deus está agindo e promoverá o toque dele para a mudança. Amém? As disciplinas espirituais, elas são um convite à intimidade com Cristo e com a palavra viva. Por isso, a igreja, essa comunidade que nós falamos, esse organismo vivo e em crescimento, ela está plantada na verdade, na palavra de Deus. A tarefa mais importante de uma igreja é ver se as pessoas estão crescendo na verdade e no seu relacionamento com o Pai. A tarefa primeira da igreja não é promover formaturas, fazer cafés, fazer churrasco, fazer grupo de trabalhos. Não, a tarefa da igreja é verificar se as pessoas estão crescendo na verdade. Quando a igreja falha em perguntar se isso está acontecendo, se as pessoas estão crescendo, não importa o quão desconfortável ou difícil seja, ela falhará em sua tarefa principal. Por isso, você que é líder, você que é membro nessa igreja, a pergunta é exatamente essa. Nós estamos perguntando, nós estamos cooperando para que as pessoas cresçam em maturidade. Quando a igreja falha em medir regularmente sua busca eficaz do propósito de Deus, e se o que está realmente fazendo coopera e colabora com isso, falha em sua tarefa principal. Ser igreja é crescer na verdade. Mas também essa comunidade, essa igreja de Cristo, que é um organismo vivo e em crescimento, diz o texto que ela é edificada no amor. O verso 15 diz que é um corpo ajustado. O que é um corpo ajustado? Como um mecanismo, né, de uma máquina que é lubrificada, azeitada, e que por conta desse azeite, desse óleo, dessa capacitação, os membros atuam em cooperação, em amor. Então, quando a igreja promove e espera que as pessoas tenham um relacionamento de amor com Deus, ela de fato está fazendo o seu trabalho. Será que nós estamos fazendo o nosso trabalho enquanto Igreja Aliança do Aeroporto? Nós estamos esperando e promovendo que as pessoas cresçam nesse relacionamento de amor, mas também de verdade. Sim, nós somos chamados como igreja a um relacionamento de amor com Deus, mas muitas vezes o mundo ao redor entorpece as mentes e os corações. Muitos estão aqui ou vão fazer parte de uma igreja porque desejam crescer no relacionamento com Deus. Pastor, mas isso é óbvio. Mas acontece que muitos crentes
estão passando por crises de relacionamento com Deus. Algumas pessoas são de fato cristãos nominais. Esses cristãos são aqueles a quem Jesus um dia dirá: nunca os conheci. Mateus 7:23. Fique longe de mim, eu não te conheço. Essas pessoas praticam as formas de cristianismo, mas não demonstram nenhuma transformação ou poder prometido pelo Senhor Jesus. Esses indivíduos realmente se tornam um perigo para a vida da igreja quando permanecem nela, porque perdidos nas suas crises, nunca se posicionam para um relacionamento com Deus. Estão fazendo da igreja, do culto, até mesmo do discipulado, formas de autorreligião, legalismo vazio. Mas muitos outros cristãos desejam genuinamente um relacionamento mais profundo com Deus, mas estão ocupadas demais. Estes são aqueles que sofrem com o entorpecimento da cultura, ficam presos ao materialismo, ficam presos às influências mundanas, aos cuidados desse mundo. E a sua recompensa é a sensação crescente de aridez com a verdade das Escrituras, que eles ainda dizem crer, mas estão ocupados demais para se dedicar. Mas há um outro grupo de cristãos, que são chamados para se consagrarem a Deus e a permanecer, consagrarem a Deus e permanece com um convite promissor. Quando eles se lembram de momentos que tiveram com Deus, quando eles relembram o encorajamento, o desafio e até mesmo a correção carinhosa do Pai. Nesses momentos eles lembram que Deus é totalmente confiável e que nos entregarmos a Ele não é um risco. Esses discípulos de Cristo se dedicam incansavelmente em preservar o tempo e a disciplina necessária para aprofundar essa entrega, essa dedicação. Que bom que há pessoas que ainda hoje reconhecem o Deus confiável e se entregam a Ele, certos de que estão em boas mãos. Aprofundar um relacionamento com Deus não acontece simplesmente. Precisa ser trabalhado. E o trabalho aqui não são obras legalistas, mas disciplinas espirituais necessárias para construir um relacionamento vivo e forte com Jesus. Amém? Portanto, então, a segunda tarefa fundamental da igreja é fortalecer e capacitar os cristãos para representarem Deus no mundo. Essa representação de Deus precisa expressar a soma total da vida do cristão. E como que essa soma da vida do cristão
acontece? Ela surge no seu relacionamento com Deus, ela se desenvolve através da habitação e plenitude do Espírito Santo neles, e ela é percebida nas decisões tomadas por eles, nas escolhas, e ela transborda para os relacionamentos que eles têm com as pessoas do mundo ao seu redor. Ou seja, a nossa vida inteira está imersa, mergulhada nesse relacionamento, porque a nossa vida é casa de Deus, é habitação, aberta a ser cheia do Espírito Santo, para sermos cheios de sabedoria, para sermos transbordantes àqueles que estão perto de nós. Transbordante do amor e da graça do Evangelho. A Igreja de Cristo é um organismo vivo e em crescimento. Pode ler comigo? A Igreja de Cristo é um organismo vivo e em crescimento. Por quê? Porque ela permanece e cresce na verdade, em amor. Não apenas na verdade, não apenas no amor, mas na verdade, em amor. O texto que lemos fala exatamente isso. Verso 16. Seguindo a verdade em amor, 15. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento. Em 3 versículos, nós temos a ordem de não ser como crianças ingênuas, mas crescermos para a maturidade, seguirmos a verdade, seguirmos em amor, mas sermos edificados em amor. A igreja, como um organismo vivo e em crescimento, ela é edificada no amor. Ela é, como falamos, ela permanece e cresce em amor. Como nós podemos medir se a igreja está efetivamente capacitando pessoas em seu relacionamento com Deus e na representação dele a outros? As Escrituras revelam alguns valores centrais na vida de um cristão que está crescendo e amadurecendo na sua fé. São valores vitais e inegociáveis. Douglas Smith observa 5 qualidades ou valores fundamentais da nossa justa cooperação ou na nossa verdade em amor como membros da igreja. Primeiro valor que ele coloca é passar tempo diariamente com Deus e sua palavra, guiados pelo Espírito Santo. Usar e desenvolver os dons do Espírito, suas habilidades para o ministério da igreja, para energizá-los para o serviço. Terceiro, crescer no fruto do Espírito, aumentando as características piedosas, relacionamentos transformados. Quarto, contar o seu testemunho de graça, ou seja, compartilhando aos outros o que Deus fez para alcançar você, para perdoar você, para usar você na sua obra. Quinto, administrar todos os seus bens para a glória de Deus. Dinheiro, tempo, posses, casamento, família, são de Deus. Por isso eu não sou um cristão acumulador. Ao contrário, eu sou um cristão doador.
Nós temos já falado sobre essas 5 características, ou 5 valores, que inclusive repetem, né, um pouco do que são as disciplinas. Mas eu quero concluir relembrando que a tarefa principal e mais importante da igreja é plantar no coração dos seus membros o crescimento, o amadurecimento em seu relacionamento com Deus e a capacitação para a representação de Deus no mundo. Você está crescendo no seu relacionamento com Deus? Você está contando a sua história da graça de Deus para aqueles com os quais você convive? Lembra como nós começamos a conversa? Qual é a palavra-chave para o mês? Tivesse aquela musiquinha, né? Crescer, crescer para fortificar. É só eu que lembro e o Rubens, o resto ninguém lembra. Crescer, crescer. Se as pessoas estão reunidas como igreja, mas não estão dando passos práticos para nutrir esses valores no seu dia a dia, é possível que não sejam realmente uma igreja. Tem muito ajuntamento por aí, que parece igreja, mas não é. Porque as pessoas estão sentadas, satisfeitas, obesas e improdutivas. Se as pessoas vêm para a igreja apenas para uma boa pregação, uma boa adoração, bons programas, mas não evidenciam um crescimento correspondente e mensurável nos valores da palavra de Deus, eles não têm crescimento e não são uma igreja. No máximo serão um ajuntamento religioso, uma reunião de amigos. Irmãos, não queremos ser mais uma instituição religiosa na cidade de São Paulo. Não pretendemos, não desejamos ser uma comunidade infrutífera. Nós ansiamos em ser discípulos de Cristo. A família de Deus neste mundo, a igreja verdadeira ou verdadeiramente missionária para a nossa cidade. O que você aprendeu do último fim de semana, quando nós celebramos juntos a formatura e o café? E as pessoas que completaram um ciclo. Alguma coisa você aprendeu? Por exemplo, talvez você tenha percebido, puxa, como eu, junto com os meus irmãos, posso fazer diferença. Os meus dons são importantes. Pois é, colocar a toalha, colocar o bolo, fazer o café, faz sentido. Ou você estava aqui e recebeu esse serviço. O que você aprendeu? Ontem, na parte da tarde, nós reunimos aqui os líderes que trabalharam, os líderes que coordenam os ministérios da igreja, e nós tivemos uma longa conversa, avaliando e orando juntos sobre o nosso ano de 2026. Sabe que a conclusão que nós chegamos? Irmãos, Deus tem um ano maravilhoso para a sua igreja. E se você faz parte dessa igreja, não perca a oportunidade que o Senhor está dando a você. Cresça, amadureça, seja capacitado. Os grupos vão começar domingo que vem. Você já fez a sua inscrição? Alguns aqui não precisa fazer inscrição, porque podem ser os próprios instrutores, né? Você já se dispôs a instruir outros? Sabe quando que a igreja vai cumprir essa visão
de ser um organismo vivo e em crescimento quando você resolver dar um pequeno passo. Defina um pequeno passo prático e simples. O ano passado eu defini, eu quero ler 12 livros no ano. Um livro por mês. E sabe qual foi o resultado? Eu li 12 livros no ano. Um objetivo alcançável e definido. Talvez seja na outra área. Eu quero dedicar 15 minutos do meu dia, no primeiro momento do meu dia, 15 minutos para o meu encontro com Deus, para ler o devocional e orar. Irmão, tenha certeza, isso fará diferença. Reserve tempo e conte esse propósito para alguém. Sabe por que eu consegui ler os 12 livros? Porque eu contei aqui. Aí uma irmã, está lá atrás, falou, pastor, e aí, você está conseguindo ler? Ela me cobrou. E ela também entrou num propósito semelhante. Quando a gente entra num propósito juntos, a gente começa a avançar. E sempre é importante, faça os ajustes. Eu só consegui ler 8. Esse ano eu vou programar, não para eu ler 12, eu vou ler 8 então, tá bom. Então faça os ajustes, Intenção mais prática é igual comunidade, crescimento. Vamos ler juntos? Pode colocar lá? Fique em pé, vamos ler juntos, eu convido o grupo para vir para cá. Vamos lá? Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ao invés de me comportar como uma criança ingênua, eu vou crescer, eu vou amadurecer. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra e por podermos responder a ela agora, nesta adoração, que fazemos dela uma oração, em nome de Jesus. Amém.